Quero convidá-los à leitura bíblica no profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos proceder à leitura de 1 a 11. Isaías 40, 1 a 11. Estou feliz de encontrar meu irmão, o reverendo Demerval, hoje aqui. Prazer vê-lo, há muito tempo que não nos víamos. É uma alegria revê-lo. Vamos colocar-nos em pé uma vez mais e com reverência acompanhar a leitura da Escritura, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Ó Deus, nós rogamos nesta hora que o Teu Espírito Santo, que inspirou a Sagrada Escritura, esta hora lida, ilumine mentes e corações, enquanto meditamos na palavra que o Senhor nos concede. Fala profundamente às nossas almas, trabalhe os nossos corações, para que também possamos colocar em prática aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Oramos-te assim, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Tempos difíceis, momentos de aflição, horas de angústia. Esta é a realidade que vivemos em nossa cidade, no país e em todo o mundo. Aquilo que podemos considerar uma realidade mais próxima pode ser vislumbrada também remotamente, muito distante de nós. Uma hora em que nos faltam segurança de valores, de princípios. Chegamos ao tempo em que o errado virou certo e o certo virou errado. O bom é tido por mal e o mal por bom. Faltam-nos os parâmetros seguros pelos quais podemos diligenciar a nossa vida. E o resultado disso são esses extremos, estas polarizações, esta realidade de violência que nos cerca, seja na cidade grande, seja na cidade pequena, seja na cidade, seja no campo, seja perto ou seja longe. Faltam-nos aqueles instrumentos que venham propiciar-nos um direcionamento mais seguro na vida. Vejo aqui de frente a igreja muito bem representada, todas as gerações. Os infantes acabaram de sair, restaram aqui os adolescentes, os jovens, os adultos e a melhor idade, que está muito representada aí por essas lindíssimas cãs.
a parte desse que fala que as cãs já foram embora, né? Ficaram só ladeando aqui. Mas se estivesse aqui, seriam muito branquinhas, como é a barba do pregador. Assim é a igreja, representada em todas as gerações. E nós indagamos o que virá a ser o futuro para a nova geração. A gente já tem uma caminhada, já tem uma larga experiência, mas ficamos assim, apreensivos, estupefatos, perplexos, com o que virá adiante para esta geração que acabou de sair daqui. Realmente é de ficarmos preocupados. Por isso, a palavra de Deus para nós nesta noite celebrativa vem no tom da consolação. A primeira expressão deste capítulo 40, que abre um novo momento no livro de Isaías, é exatamente esta: consolai. E como se fosse pouco dizê-lo uma só vez, repete: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A palavra de Deus é para que haja consolo, para que haja um refúgio, para que haja esperança, para que permaneça a coragem, a ousadia, para que não desistamos, para que não deixemos de correr a carreira que nos está proposta, mas precisamos da consolação. A consolação que procede da parte do Senhor, porque é Ele que está dizendo: consolai, consolai o meu povo. É a voz do Senhor vinda ao coração do profeta, ao coração do pregador, ao coração do instrutor, do professor, do líder do pequeno grupo, para dizer ao povo de Deus: há consolo, há consolação, há sim esperança para todos nós. Mas não o faz de uma maneira como se fosse uma frase de lugar comum, um refrão para ser repetido como um estribilho, mas o faz de uma maneira consistente, de um modo bastante seguro. Se fizermos um exame do contexto desta passagem, os tempos de Isaías não eram nada fáceis. A sua vocação, o seu chamado específico para ser um pregoeiro da palavra de Deus, um profeta do Altíssimo, aconteceu num tempo de transição de governo. Uzias havia reinado por cerca de 50 anos, um período, o seu reinado foi dividido com o filho por causa das enfermidades de Uzias, e Uzias fora um rei de grande progresso para a nação, na parte da infraestrutura, os limites de Israel que acresceram, a proteção em fortalezas contra os povos em redor, tudo isso foram conquistas de Uzias, mas Uzias passou do tempo de temor a Deus, daqueles reis que eram segundo o coração de Deus, para também um período em que não fazia aquilo que era reto perante o Senhor. Mas eis que chegou ao termo do seu reinado, e no seu falecimento um vazio se estabeleceu no trono, e exatamente é naquela ocasião que Isaías tem a visão divina. Foi no ano da morte do rei Uzias que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seres angelicais ali entoavam os louvores ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Impactado pela visão de Deus, Isaías cai em si e se percebe como grande pecador, pecador cujos lábios eram impuros, vivendo no meio de um povo de impuros lábios. Mas a operação da graça tem lugar na vida do servo de Deus, e dentro da visão celestial de que ele participa, um dos serafins tira da brasa viva que estava no altar um pedaço para queimar os seus lábios, tudo isso dentro de uma visão e que expressa claramente a obra redentora, salvífica de Jesus, que queima o pecado do nosso coração, através do seu sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, e então purificado, o profeta é instado a ir adiante pregando a consolação, pregando
da parte do Senhor uma palavra de esperança. Quem há de ir por nós? O profeta respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós também somos instados no mesmo diapasão de Isaías, a recebermos o chamado do Senhor e nos prontificarmos a levar a mensagem da consolação a todos os povos. E podemos fazê-lo com a segurança de que esta consolação está assegurada, está absolutamente garantida sobre a igreja do Senhor, e a partir da igreja levando a bandeira do Evangelho a todos os corações. E eu quero elencar alguns elementos que nos dão clareza acerca desta garantia da consolação. E a primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto é que a consolação nos é renovada pelo perdão do Senhor. Versículo 2: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Se há uma coisa que desconsola a nossa alma, são os nossos pecados. Nós reconhecemos que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, o que vale dizer, eles nos tornam alienados da graça, da bondade e da consolação divina. O pecado entrou no mundo e quebrou a comunhão entre o homem e Deus. Deus nos fez para a sua comunhão permanente, mas pelo ingresso do pecado ficamos alijados desta comunhão, afastados de tal sorte que sequer temos acesso ao paraíso. O Senhor nos deu a prisão, o Senhor nos deu os elementos para seguirmos em frente a nossa jornada terreal, mas estamos alijados da comunhão com o Senhor por causa dos nossos pecados, a não ser pela provisão do Senhor Jesus. Ele, o nosso único e bendito Salvador, aquele que tem que ser o primeiro, não pode ser o segundo, não pode outro passar na sua frente, como ouvimos de maneira tão bela o quarteto entoar esse louvor. E esse é o primeiro aspecto que assegura a nossa consolação em meio a um mundo em caos, no qual faltam-nos segurança. Nós temos esta âncora, nós temos esta garantia do perdão do Senhor. E a consolação vai sendo renovada a cada etapa da nossa vida, quando vamos experimentando o perdão do Senhor. Da primeira feita, quando conhecemos o Evangelho, quando a palavra do Senhor nos foi pregada e foi proposta para nós uma nova maneira de ver as coisas, uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele peso horrendo dos pecados que arqueava os nossos ombros, fomos aliviados dele, pela certeza de que o Senhor Jesus na cruz do Calvário pagou, purificou todos os nossos pecados. Esta é a segurança da nossa alma. E agora, na fé, agora na jornada do reino de Deus, nós ainda não alcançamos a impecabilidade, ainda fazemos o mal que não queremos fazer e deixamos de fazer o bem que seria desejável fazê-lo, como o apóstolo Paulo acaba de uma maneira assim, em interjeição, dizendo: ó triste homem que sou, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque reconhecidos do nosso pecado, pontualmente, aquele que o fizemos nesse mesmo dia, nos dias anteriores, nós podemos chegar à presença do Senhor arrependidos, confessá-los e provar a bem-aventurança da confissão seguida do arrependimento seguido da confissão, que nos assegura também o deixar a vida do pecado, não agasalhar o pecado no nosso coração. Isso é consolo para as nossas almas, isso é uma realidade que acalenta o nosso coração,
Falai ao coração de Jerusalém, a sua iniquidade está perdoada. Eu chamo a sua atenção para o tempo verbal. Isaías não disse, a sua iniquidade foi perdoada. Se você pecar de novo, não tem mais chance. Aliás, alguns imaginam que seja assim. E por isso, ou de um lado, não admite que são pecadores, contrariando a palavra de Deus em 1 de João, que diz assim, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, estamos nos enganando a nós mesmos e fazendo Deus de mentiroso. Ou então, supondo que não há nenhuma esperança para eles. Ao contrário, sua iniquidade está perdoada. É assegurada, é garantida. Esse é o primeiro aspecto. A igreja aniversariante reconhece que nesses tempos tão confusos, ela tem consolação que é renovada pelo perdão do Senhor. É por isso que nos cultos de tradição evangélica reformada, nós sempre reservamos um tempo para contrição. E o ato de contrição no culto, ele precisa ser o reflexo de uma vida de contrição ou em contrição. De pouco adianta nós reservamos um tempo no culto para a confissão de pecados, se não o fazemos na vida fora. E a cada instante que o Espírito Santo nos advertir de algum descaminho, voltarmos à presença do Senhor contritamente, certos de que Ele há de nos purificar de todos os nossos pecados. Essa é a dinâmica da vida cristã. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muito bem. Agora, se andarmos na luz como Ele está na luz, Ele mesmo vem por causa da sua luz radiante e ilumina até mesmo a nossa pecaminosidade, nos levando à confissão. Só quem anda na luz reconhece o seu pecado para poder provar o perdão de Deus. E não há nada que console mais o nosso coração do que o perdão do Senhor. Sim, a consolação está assegurada, porque ela é renovada dia a dia pelo perdão do Senhor. Mas em segundo lugar, a consolação está garantida pela presença do Senhor. Ao lado do perdão do Senhor, nós temos a certeza da companhia divina, do seu perdão. E o versículo 3 nos diz assim: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. O bom de nós sermos estudiosos da palavra de Deus, e esta igreja certamente prima pelo estudo das Escrituras, é conferir Escrituras com Escrituras, porque nós estamos diante de uma parte das Escrituras que, tomada sozinha, talvez nos deixe assim: o que afinal de contas o profeta quis dizer com tudo isso? Mas quando nós caminhamos adiante e alcançamos o Novo Testamento, aqui se aponta exatamente, em detalhes, o que foi o ministério do chamado precursor do Messias, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Inclusive, do ponto de vista da humanidade, era seu aparentado, era seu primo, João Batista, o precursor, que andava clamando no deserto: preparem o caminho do Senhor, o vale vai ser planificado, vai ser aterrado, os montes vão ser nivelados, para que ele tenha bastante largueza para ser visto, para ser reconhecido, porque a glória do Senhor se manifestará, e esta glória do Senhor se manifestou entre nós.
O Evangelho de João, na sua abertura, diz que o Verbo eterno se fez homem, se fez gente, veio tabernacular conosco, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O precursor evocou com voz bem alta a necessidade de preparar o caminho para a presença de Deus neste mundo. O cristianismo é muito ousado, difere diametralmente de outros credos, expressões de fé, religiões mundo afora, porque via de regra, as religiões são construídas aqui de baixo, a partir do esforço humano, para quem sabe, galgando muitos degraus, possa se atingir a divindade que está distante, está longe, extremamente exigente, inalcançável, inatingível. Só os poucos esforçados chegam lá em cima. A fé cristã inverte a ordem, porque reconhece que nós não somos capazes de chegar até Deus. Por isso Ele veio até nós. Por isso Ele se faz presente entre nós. Por isso Ele é o Deus encarnado. Por isso Ele é o Deus que tem misericórdia de nós. Por isso Ele é o Deus que se aproxima de nós. Davi no Salmo 40 afirma: esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Você consegue vislumbrar esta figura? O Deus Altíssimo, excelso, soberano, supremo. Faltam encômios para descrever a natureza e os atributos divinos. Pois é, este Altíssimo Deus, Ele se inclina. Ele vem até nós, criaturas miseráveis, para tabernacular conosco, para vivenciar conosco, para se fazer presente entre nós. E esta presença é real, esta presença é palpável. O foi no seu ministério terreal, nos anos em que viveu entre nós, na pessoa do Filho, mas ela continua sendo real, porque Ele enviou da parte do Pai o Espírito Santo que habita os nossos corações. Antes de partir, o Senhor Jesus reuniu os discípulos e disse: eu sou um consolador, já que estamos falando de consolação aqui, mas eu enviarei o outro Consolador. E notável que a expressão usada por Jesus naquela ocasião, conforme registro de João capítulo 14, para a palavra outro, há duas palavras na língua grega. A palavra heteros, que nós habitualmente usamos para nos referir a um outro de natureza completamente diferente, e a palavra alós, de onde o tratamento da alopatia, né? Tem a homeopatia e a alopatia. Alós é um outro da mesma natureza, é um outro da mesma essência, é um outro que também é Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se há 2000 anos, por força da encarnação, o Filho de Deus presente entre os homens, cumpriu a promessa, já exarada desde o Antigo Testamento, de enviar o Espírito, e o Espírito continua conosco. Para quê? Para consolar os nossos corações com a garantia da sua presença. E é por isso que quando chegamos lá no versículo de número 9, nós lemos assim, a última frase: eis aí está o vosso Deus. Olha que expressão interessante. Sabe aquele dia que você está mais aflito? Quando, quem sabe, essas notícias que chegam através dos meios de comunicação derrubam você, deixam você arrasado, fazem você pensar: não tem mais saída, a perdição é completa. Nisso você tem razão, o mundo está perdido, jaz no maligno, mas não detém a última palavra. O fato dele estar perdido não significa que ele não possa ser salvo pela mesma graça com que a igreja foi contemplada, e esse é o nosso mistério, anunciar o Evangelho. Mas naquele dia que você está absolutamente arrasado por todas essas informações, lembre-se, a consolação está garantida, porque a presença do Senhor está conosco. O nosso Deus é Deus presente, é Emmanuel, é Deus conosco. Então fica até uma recomendação: no tempo do abatimento,
Decore esta expressão do versículo 9, para dizer para si mesmo e dizer para quem estiver com você: eis aí o nosso Deus. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou à própria sorte, Ele não ficou escandalizado com o que está acontecendo, diz assim: não tem mais jeito, eu vou embora. Ele é presença real, que consola e anima e motiva e nos impulsiona para os seus propósitos. Mas a palavra de Deus prossegue, porque se nós podemos ter esses dois pilares já levantados aqui, o perdão do Senhor e a presença do Senhor, há um terceiro que nos vem desta mensagem do profeta Isaías, quando ele afirma assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva nasce rapidamente, cresce, viceja, mas dali a pouco ela fenece, desaparece. A nossa condição temporal é fugaz, passa rapidamente. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Algumas coisas que acontecem ao redor nos parece que não vão acabar mais. Todo este estado de coisas que vivenciamos, de coisas absurdas, de injustiça, de imoralidade, de perversidade, de costumes que não imaginávamos ia dominar a face do mundo, e a gente pensa, isso não vai acabar mais. Isso é erva, isso passa, isso é fugaz. A cultura tem esta propriedade, vem com força, cria uma raiz, mas dali a pouco ela mesma é transmutada, ela não permanece. É por isso que aqueles que já têm uma vivência maior de anos podem talvez falar com mais propriedade do que os mais jovens. Já vimos de tudo, já vimos coisas subirem e descerem, coisas se firmarem e desaparecerem, porque é da natureza humana. Então o que resta? Seca-se a erva, versículo 8, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, ao lado do perdão do Senhor, ao lado da presença do Senhor, o que nos consola é a palavra do Senhor, esta palavra que permanece para sempre, esta lei do Senhor que é perfeita, esse testemunho do Senhor, esses juízos do Senhor que são verdadeiros. As coisas vão e vêm, mas a palavra do Senhor prossegue. A palavra do Senhor não muda. Aquilo que Ele disse continua valendo, por mais que queiramos mudá-la, não dar-lhe curso e impedi-la de ser anunciada. Ainda vivemos em nosso país liberdade para pregar o Evangelho. Há muitos lugares da face da terra que não há esta liberdade, mas já começa a aparecer alguns sinais em razão de outras realidades que parecem nos levar ao impedimento da palavra do Senhor, da pregação da palavra do Senhor. Fique tranquilo, haverá uma maneira dessa palavra suplantar qualquer outro discurso, porque ela permanece para sempre. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Esta palavra não passará, cumprirá ou será cumprida integralmente, inclusive nos termos do versículo 9, quando diz assim: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto monte, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí o vosso Deus. As boas novas, o Evangelho de Jesus, a boa notícia da salvação, a palavra que consola, que anima, que traz esperança, apontando para os desígnios do Senhor, ela não passará, jamais passará. Agora, por favor, valorize-a. Eu tenho a impressão, às vezes, que em meio a todo este cenário que descrevemos no início, nós estamos rendidos às informações que advêm destas realidades e não opomos a isto
nosso amor à palavra, nosso desejo de conhecer mais a palavra, confrontando inclusive estas realidades com a palavra de Deus. No exercício do gabinete pastoral, quando recebemos as pessoas para lhes propiciar orientação, aconselhamento, nós percebemos claramente isso. A mente, a cabeça das pessoas está cheia desses devaneios. Estão absolutamente rendidos aos novos conceitos que estão advindo dos meios de comunicação, hoje então com as chamadas redes sociais. E o ministério do pastor agora é tirar os carapichos da mente das pessoas, porque tirar carapicho da cabeça das crianças é fácil. Agora, tirar da mente, do íntimo do ser do homem, estes absurdos que estão aí, é um trabalho árduo, mas não adianta só tirar, tem que colocar, tem que inserir a palavra de Deus, tem que deletar o que não é bom, e tem que inculcar o que é a palavra do Senhor, porque ela é fonte de consolo, ela é fonte de animação para o povo de Deus. Não é por outra razão que o ministério da igreja enfatiza a necessidade do estudo da palavra, quer na escola dominical, nos pequenos grupos, nos estudos devocionais domésticos. Sim, ela tem que ter lugar central na nossa vida. 3 eixos importantes para que prevaleça o consolo divino: o perdão do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, mas também o poder do Senhor. Versículo 10: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Os poderosos desse mundo, poderosos pela sua condição econômica, política, detentores da informação, aqueles que possuem o poder bélico, todos assombram, assustam por causa desse arsenal de recursos que dispõem e parecem tornar reféns, escravos, todo o restante da humanidade, mas o povo de Deus sabe quem é o Todo-Poderoso. Nós não estamos rendidos a estas ameaças, nós não damos de ombros para elas como se elas não tivessem importância e fossem motivo da nossa preocupação, sim, mas até mesmo para respaldar a nossa convicção de que o poder do nosso Deus é muito mais forte, e o poder do Senhor prevalecerá, que não há poder humano que possa falar mais alto do que o nosso Deus. E os termos que a palavra nos apresenta aqui é este: o Senhor Deus virá com poder, e sob o seu poder toda a potestade, todo o domínio se curvará, se ajoelhará. O Cristo que foi humilhado, que foi desprezado, que se esvaziou a si mesmo, Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero terminar. Se falamos até aqui sobre estes pilares da nossa consolação, o perdão do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, o poder do Senhor, o profeta nos deixa um derradeiro, que é como um corolário, é o cume da montanha, quando diz assim, verso 11: como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. A consolação está confirmada pelo pastoreio do Senhor. O nosso Deus Todo-Poderoso, como referido agora, o nosso Deus Senhor do céu e da terra, o Altíssimo, Ele é o pastor das nossas almas.
o pastor que conduz as suas ovelhas aos pastos verdejantes, às águas frescas, o pastor que até mesmo quando do vale da sombra da morte está ali conosco para nos conduzir. Sim, o seu pastoreio é efetivo, o seu pastoreio é concreto, o seu pastoreio alcança o âmago do ser, e bem cuidados, e bem tratados, e bem nutridos pelo Senhor Jesus, o pastor de nossas almas, a consolação recai sobre os nossos corações. Esta consolação de que tanto necessitamos vem fazer morada em nossos corações. A minha palavra nesta noite é que você se agarre fortemente ao testemunho das Escrituras pronunciado nesta noite, para que você possa desfrutar, em meio a todos os transes em redor, esta consolação que parte da presença do Senhor. Que Deus a todos nós abençoe e guarde. Amém.